Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Zalcast. Pessoal, hoje um tema que tem tudo a ver com o início de ano, 2023 aqui, que é sempre aquelas metas que a gente coloca pro ano. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, host e rosto do Zalcast. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não deixou seu like, já aproveita, deixa seu like aqui, porque incentiva a gente a continuar gravando o programa. Então no Spotify também avaliar a gente, deixa só 5 estrelas, aproveita, já faz isso agora. Hoje, pessoal, o tema é sobre hábitos, rotinas de exercícios e emagrecimento. Então, nada melhor alinhado com o tema do programa, que é transformar potencial em potência, do que falar sobre isso. Porque quando você faz exercício físico aqui, você consegue se desenvolver, você consegue criar rotina. Para mim, eu tive uma transformação muito forte nos últimos anos sobre toda essa questão de criar rotina, de exercício físico. Estou até com um educador físico aqui que me fez mudar de vida, Leandrão. Mas aproveitar já trazer o Lê para a mesa, Leandro Chedid, que é educador físico formado pela FMU, especialista em esportes coletivos, especialista em saúde e bem-estar, e pela terceira vez aqui no Zalcast já, hein, Lelê? Muito bom. Você sabe que pela terceira vez você tem um prêmio que você ganha aqui, quando você vem 3 vezes. Um boleto do programa. Então, é chato às vezes que a gente tem que segurar as pessoas na porta para pagar o boleto e tal. Então vai ser diretamente, vai chegar na sua casa, no Morumbi lá. Então, vai chegar o boleto para a terceira participação. Bem-vindo, Lelê, para a terceira vez aqui. Fala, pessoal. Boa tarde, Léo. Obrigado novamente pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo bem interessante aqui, com bastante informação para o seu público a respeito dessas rotinas, né, dos hábitos saudáveis aí em relação a treino, a relação a questão toda de metodologia de treinamento que a gente pode trazer para vocês. Então é uma honra estar aqui pela terceira vez. A parte do boleto eu passo, tá bom? Se fosse uma música no domingo à noite eu pediria, mas tudo bem. Boa. Mas é um prazer, cara. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo aí. Qualquer coisa, pode chamar que eu volto, hein? Boa, pode deixar. Você sabe que eu tava conversando com meu primo sobre você. Eu falei, puto, o Leandro se machucou jogando vôlei de praia, tá? O Gabriel virou e falou, mas esse cara joga todos os esportes, dá aula de tudo, cara. Ele dá aula de vôlei de praia, dá aula de futebol, dá aula de tudo. Então, Leandro, meu primo ficou, que tá aqui na produção, ele ficou encantado. Ele falou, caraca... Obrigado, cara. Depois você pega meu WhatsApp aí, cara. Ele sempre pergunta, e aí, como é que está o Leandro Chedid? Ele sempre fala isso. Mas queria trazer pra mesa também e agradecer a presença do Dr. Thales Messora, que é médico do exercício e de esporte com residência na Unesp, faculdade contemporânea da minha irmã também, médico responsável pelo Desportivo Brasil e médico da equipe olímpica da Milena Titoianelli, que era disputa a Olimpíada pelo Taekwondo. Doutor, obrigado pela presença, um prazer ter você aqui, viu? Léo, eu que agradeço, é um prazer dividir a mesa com você, com o Leandro, que é meu amigo de velha data, e vamos lá, eu amo medicina, amo exercício, amo esporte, então isso para mim é um bate-papo prazeroso. Entendi. Vamos lá. Eu gostei do tom do prazeroso. Eu senti prazer no prazeroso. Foi muito prazeroso o prazeroso dele ali, né? Eu fui sincero, desculpa. Foi prazeroso. Gente, começar aqui o bate-papo que a gente tava falando um pouco sobre como vocês caíram nesse mundo esportivo, porque eu acho que é muito apaixonante, é um negócio que envolve muita paixão ali, esporte. Desde quando a gente é moleque, a gente já é criado com bola no pé, jogar futebol, enfim. Eu vejo que o Thales trabalha já com atletas de alto rendimento há muito tempo, o Lê tá direto em competição também de vôlei de praia, enfim. Como é que vocês acabaram caindo nesse mundo do esporte e como é que vocês se apaixonaram por ele? Assim, que momento você fala, pô, é isso que eu quero fazer pra minha vida? Como é que foi esse processo pra vocês? Cara, desde pequeno, assim, eu já pratico esportes. Começou essa paixão na escola mesmo. Então, desde pequeno, eu sempre fui atleta do voleibol. E a gente fazia o futebolzinho ali dos amigos e tal. E só que chega um tempo que você tem que escolher ali. Ou você vai e parte para a carreira, ou você trabalha com o que você gosta. Aí foi quando eu tomei a decisão de ir para a faculdade de Educação Física, me formar, me especializar no esporte. E como o seu primo falou, nossa, ele está toda hora num esporte. Quando você tem afinidade por um esporte, você entra para a parte técnica dele. Quando você tem uma vontade muito grande, mas talvez você não seja o melhor daquele esporte, você entra no que a gente diz de complemento do esporte. Uhum. Então, hoje eu consigo trabalhar em algumas vertentes do esporte coletivo como técnico em um esporte, que é o voleibol. Uhum. Então, tudo que diz respeito à técnica, táticas, o voleibol mais aprofundado, eu sou o responsável. Como a gente pode dizer, hoje está na moda o head coach. Quando a gente fala dos outros esportes coletivos, a gente entra como uma preparação física, a gente entra ali na parte de reabilitação, na preparação do atleta, porque muitas vezes o atleta vem cru pra gente,
de uma escola que às vezes não dá uma base muscular para ele. Então, hoje eu trabalho com esporte universitário. Os atletas chegam sem nenhuma condição física, sem nenhuma condição motora, como a gente tinha antigamente, né? Então, vendo esse nicho, eu entrei e me aprofundei. E hoje eu me considero um especialista nesses dois temas, porque é o que eu atuo todos os dias, diariamente, há mais de 11 anos. Então, eu caí no esporte pela vontade de ser um atleta, saí porque eu tive que ter essa vertente. E aí continuei trabalhando, graças a Deus, aí eu tô há 13 anos no mercado, só trabalhando com isso, desde a iniciação até o competitivo. Então foi muito essa questão mesmo de querer se conectar, de querer ensinar também ali. Foi isso né? mesmo, transmitir conhecimento e criar, e eu fui educado através do esporte. Legal. Então hoje a minha maior vontade é pegar e educar uma pessoa, um ser humano, através do esporte, porque ele vai ter valores que talvez em casa ele não tenha ainda, né? Então a gente antecipa algumas coisas e com certeza, se tiver uma base esportiva muito forte, não vai ajudar só fisicamente ele. Quando ele chegar numa mesa de trabalho, numa entrevista, num trabalho coletivo, ele vai saber muito bem se comportar e talvez seja o destaque da reunião se ele tiver uma base esportiva boa. Então, eu acredito muito na educação através do esporte. Desde pequenos ali. Sempre, Isso que desde a base. Isso que é fantástico, né, cara? Acho muito bacana aí. E você? Eu vou chamar de Thales já. Por favor, Vou tirar né? o Dr. mínimo, Thales não, aqui. doutor, O até Thales, hoje a gente não acostuma. depois que faz a faculdade não tem jeito. Todo mundo chama de doutor pra lá, doutor pra cá. Pois Mas e você, Talão? Conta pra gente como é que você acabou caindo nessa questão toda do esporte aí. Porque dá pra ver que você trabalha desde atletas de futebol, até taekwondo, até, medalhistas olímpicos aí. Conta um pouquinho como é que você caiu nesse mundo aí do esporte. Então, Léo, na verdade é até engraçado, a gente estava até brincando aqui antes da transmissão, que normalmente essa questão do esporte, ela vem desde cedo, né? A gente estava brincando que eu me considero um atleta frustrado, então eu fui federado em taekwondo, não caí para trabalhar com taekwondo do nada. Eu fui federado, competia por um clube aqui de São Paulo, um clube tradicional, e fui conhecendo aos poucos atletas, na época treinadores, e fui me apaixonando pelo processo do esporte. E principalmente o que sempre me chamou muito a atenção era como eu podia evoluir como um atleta, né? Como é que eu poderia melhorar a minha performance. E aos poucos, até engraçado, na própria época do colégio, eu li um pouco sobre nutrição, sobre suplementação, buscava um pouco sobre treinamento, e eu lembro, assim, essa memória é muito vívida, Léo. Eu lembro nas aulas de biologia, aprendendo sobre corpo humano, eu pensava, poxa, como é que será que funciona tudo isso aqui? E foi muito natural que eu pensasse em fazer medicina por conta do esporte. Caramba. Numa época, inclusive, que eu não fazia ideia que a medicina do esporte existia. O que eu pensei comigo? Eu vou estudar medicina, eu vou conhecer o funcionamento do corpo humano, e é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero aprender. Então vamos lá, e eu vejo o que acontece aí durante a faculdade. E assim foi, eu fiz os 6 anos da faculdade e eu decidi que eu ia fazer medicina esportiva aos 45 do segundo tempo, literalmente. Tá brincando. Eu gostava muito de cirurgia, sempre gostei muito de trabalho manual. Cirurgia era uma área que me apetecia muito. O que me fez repensar foi o estilo de vida do cirurgião. Entendi. Era um pouco incompatível com o meu, que gostava de treinar bastante, né? Na própria época da faculdade, eu treinava aí praticamente 2, às vezes até 3 horas por dia. Competia também a nível universitário, claro, mas ainda competia, gostava muito, né, dessa vivência. E aí eu fui descobrindo que existia uma possibilidade de prestar medicina esportiva, né? Essa especialidade que até então para mim era super nova. Fui atrás de descobrir, e quando eu descobri uma veterana minha da faculdade que fez medicina do esporte, do exercício e do esporte, ela me mandou um áudio explicando o que era a especialidade. Léo, foi como se fosse um estalo. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu quero fazer e estudar. Ali já estava decidido. Eu estava, inclusive, em outro país, eu estava fazendo um estágio no Canadá. Caramba. Pensando em prestar prova fora, pensando em várias opções. Quando eu conversei com ela, eu falei, com certeza, é medicina do esporte que eu quero. Eu voltei, na semana seguinte eu me matriculei nas provas, na famigerada Unesp. E, cara, foi uma coincidência enorme e acabei passando. E não me arrependo nem um segundo. É exatamente o que eu
queria estudar e fazer na minha vida. E é por isso que eu tô. E que eu sou, mais uma vez, tão apaixonado, desculpe, tão apaixonado Medicina do esporte ali. por essa área. É maravilhoso. Não, o que é muito engraçado de ouvir você falando, porque hoje falar de academia, falar de exercício físico é uma coisa muito tradicional. Assim, pô, saúde é um negócio fundamental, mas a gente olha a geração dos nossos pais, não tinha esse hábito de fazer exercício, assim. Não tinha. Cara, o negócio de academia é uma coisa super recente. Sim. Assim, Léo, até a própria ciência do exercício, do esporte, a ciência da nutrição, são áreas de conhecimento recentes. Tá? Se a gente pensar no Brasil, a especialidade da nutrição, por exemplo, ela é muito recente, faculdades de nutrição. Né? Então, de 20 anos para cá, a mudança que a gente teve, tanto nos tipos de treinamento que são prescritos, desde indivíduos comuns que praticam academia, né, fazem exercício recreacional, até atletas de alto nível, e também os conhecimentos de nutrição que nós temos. Léo, se a gente pensar 10 anos para cá, a gente tá numa briga aí de ovo faz bem, ovo faz mal, para lá e para cá. E a carne de porco? Carne de porco e suplementação. 2009, creatina era proibida no Brasil. Nossa. Hoje, é simplesmente o suplemento mais prescrito e com maior benefício que a gente conhece e menor risco. Olha. Então, assim, a ciência do exercício e do esporte, da nutrição, né, desse estilo de vida ali. Fitness, exatamente, ela cresce cada dia mais. Cada dia mais tem novas informações e a gente precisa também filtrar isso muito bem. Né? Porque a gente sabe que também tem muita coisa aí que vem como uma grande promessa e no fundo não é. Então a gente precisa estar atualizado o tempo inteiro. Era uma coisa de marombeiro. Eu lembro que assim, eu lembro em 2008, 2007, que eu tava no meu colégio. Nossa, o cara vai na academia, o cara é maromba. Maromba, só puxa ferro. Só vai puxar ferro. Coisa de, vai jogar um vôlei, vai fazer um futebol, ficar levantando ferro, coisa idiota. Isso mesmo. Pelo amor de Deus. Perfeito. E eu lembro também, nessa época, 2009, 2008, na verdade, eu lembro que nós importamos um pote de suplemento de creatina, numa época que a gente estava super vidrado em academia. Eu e um colega meu lá no colégio. Nossa. E a gente dividiu o pote de creatina, a gente usou a balança de precisão do laboratório de química, porque assim, era uma coisa que a gente não tinha acesso. Então a gente esperou 2 semanas aquilo chegar. Já tinham algumas informações, né? Já tinham estudos muito bons naquela época dizendo que a creatina era benéfica. E como são engraçadas as coisas, né? Posteriormente, eu descobri que um dos meus grandes chefes da residência, o professor Roberto Carlos Burini, foi um dos responsáveis por, neste mesmo ano, ir para Brasília, numa reunião ali ministerial. Exatamente, para aprovarem a comercialização da creatina no Brasil, mostrando todos os benefícios e, assim, os riscos mínimos, né, que a creatina nos traz. Então, essa área, ela para quem gosta, é apaixonante e é praticamente infinita. E você viveu bastante isso, imagino, Lê, também, que você foi educador físico, também. Você deve ter visto todo esse processo aí de transformação. Cara, eu acompanhei muito esse processo, inclusive na época que ele pesou a creatina, a gente tava junto. É mesmo? Caramba. Foi no último ano da escola. Foi, terceiro colegial. Eles compraram justamente para fazer uma viagem pra Bahia, para chegar lá num shape legal. Claro, quem nunca? Exatamente. E na época, nossa, vocês importaram um suplemento. Cara, por quê? Isso aí faz mal. Aí depois de um ano, não, isso aí vai dar pedra no rim. Isso aí retém líquido. Então, cara, a creatina foi muito desmistificada e hoje ela é para todos, brother. Se um médico prescreve para um senhor de 50, 60 anos, não tem mais aquele preconceito. Nossa, cara, mas ele já não tem os órgãos funcionando direito. Não, a creatina hoje ela é universal e para todos. E desde que ela começou a ser desmistificada, ela faz parte praticamente de quase todas as prescrições dos meus alunos que têm acompanhamento nutricional. Porque ela não só engloba na questão estética de vamos melhorar a performance. Ela faz uma questão de saúde, que uma nutricionista com certeza vai ter mais informação do que eu, que ajuda muito em todos os processos da sua vida, não só no treino propriamente dito. Então, eu sou super a favor quando vem um aluno que já tem um acompanhamento com nutrição e eu vejo que na prescrição dele tem, sim, a creatina, porque aí eu consigo confiar ainda mais no processo que ele está passando aí com essa assessoria nutricional. Então, a creatina e todo esse acompanhamento eu acho que faz muito parte
E só tem benefícios, cara. Eu não vejo, nossa, a creatina vai te fazer mal, um absurdo. Não, cara, eu acho que, graças a Deus e aos estudos, conseguiram fazer com que ela fosse uma coisa normal para as pessoas. É uma loucura Perfeito. isso, cara. Que é muito pouco tempo, se for pensar. Cara, a 14, gente tá 15 falando anos. 15 anos nada, atrás, brother. nada, É. assim. É nada. Você Não, fala, e porra. assim, isso dessa época, mas ela não tá tão bem falada há 14, 15 anos. Uhum. Tem o quê? Uns 3 anos que... Na verdade, as próprias redes sociais ajudaram a difundir muito as informações, né? Mais uma vez, as informações boas e as ruins, tá? Mas, sim, principalmente a gente está falando de Instagram, né? Acho que foi a grande rede social que revolucionou um pouco essa questão da disseminação da informação, principalmente em velocidade, em questão de velocidade e de quantidade, né? É stories, é reels, é post, é texto. Então, hoje em dia se fala muito e os próprios cientistas, eles utilizam muito. Fora do Brasil, se usa muito o Twitter para divulgar informações. Então, é muito comum você pegar cientistas da área da nutrição, da área do esporte, da área do exercício, que postam os resultados dos estudos que eles estão fazendo Olha. no Twitter ali, 140 caracteres, com uma imagem, às vezes uma tabela mostrando o resultado. E isso ajuda muito, porque você bate o olho no pesquisador, fala, pô, saiu um estudo novo, vai checar. E aí, essa informação, então, é muito mais rápido. Você não tem que ficar entrando no site da revista científica para procurar Estudar. quais artigos que saíram. Não, você já vai procurar direto aquele artigo específico que você sabe que aquele cara publicou. Caramba. Então, mais uma vez, a gente está falando de coisa de talvez 10 5, anos no 7 máximo. anos, 10 anos no máximo para cá, que tá tendo esse boom aí e uma grande procura, né? As pessoas estão procurando cada vez mais isso, é maravilhoso, por isso que eu super apoio a disseminação das informações, porque as pessoas estão procurando cada vez mais um personal, né, um preparador físico para montar o seu treino, um nutricionista para te acompanhar e um médico também para te ajudar neste processo, precisando ou não, enfim, as pessoas procuram os profissionais pelos mais diversos motivos, mas isso é muito bom. É bom porque fornece para as pessoas informação de qualidade e facilita o processo, né, que é o que dúvida. todo mundo está procurando. Sim, essa velocidade da informação é muito interessante, muito benéfica para nós, porque antigamente nosso acesso à informação era a revista Men's Health. Lembra? Que Eu tinha lá assinava. a gente virava noites ali para encontrar uma informação, porque na nossa época ali de estudo, pelo menos até o meu final da faculdade, o Google não era tão agilizado assim, não tinha tanta informação Caraca, boa. Lê, você não é tão mais velho que eu, porra. Não, mas Não, mesmo cara, assim, mas a Léo, informação não tinha muitos autores, ninguém verdade. subia muito artigo científico. A gente tinha Perfeito. que entrar no cielo.com.br Exato, lá. e você tinha que peneirar, né, a não informação era que tão você rápido queria. assim. Hoje eu quero saber a descrição de qualquer suplemento, qualquer... Você joga no Google Tá e já lá era. inteiro. Lá na nossa época não tinha, mas será que essa informação é confiável? Pô, é um Ctrl-C, Ctrl-V de 10 sites. E a gente via, quando eu gostava de estudar via leitura de revista, era só Men's Health. Olha que loucura. Porque aí, Perfeito. lá, eu tinha certeza que era alguém sério. Porque para você entrar numa editora, ter uma coluna numa Tem revista, validação ali. pô, era difícil. Hoje você tem o Twitter, que todo mundo consegue ter a sua coluna. É verdade. Hoje você tem blogs, que você mesmo pode criar o seu O blog. próprio e ser. Instagram, né? É. O Instagram é o seu Fala blog sobre. pessoal, você Então, fala sobre o e que antes quiser. você não tinha uma coluna porque você era amigo do editor. Você tinha que ter Uma validação uma base. do editor. Então, da... pra gente, essa informação vinha por ali. Quando começaram a disseminar a questão da creatina, dos suplementos, que não era aquele bicho de 7 cabeças, a internet ajudou muito a gente. Muito mesmo. Porque aí os alunos já chegam com menos preconceito. Não vou falar que eles chegam livre deles, mas eles já chegam com menos preconceito. Ah, porque eu vi a live de um doutor, eu vi a live de um preparador físico. Cara, é isso mesmo? Pô, eu não entendi, você pode me explicar? Ele já vem com o assunto. Sim. Você não tem que começar do zero. Então, cara, essa questão da informação é muito, muito boa pra gente. Muito, loucura. mas também é uma via de mão dupla. Sim. Né? Tem como muita tudo. gente charlatona ali, que fala um monte de Exatamente. groselha. Assim como você consegue achar informação, mais uma vez, informação, eu gosto muito dessa frase, é uma frase do Einstein, ou pelo menos atribuída a Einstein, assim como, né, Clarice Pode Lispector ser, e afins. isso que eu ia falar, pode ser do Drummond. Pode ser do Drummond. Freud. Mas enfim, alguém disse que informação é diferente de conhecimento, né? O que isso significa da sua forma mais pura? Não é porque alguém renomado com 1 milhão de seguidores postou no Instagram que tal suplemento é bom, que aquela informação é verdadeira.
Eu nunca me esqueço, todos os lugares que eu vou falo sobre isso. Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o Congresso Americano de Medicina Esportiva. As maiores mentes da medicina, mais uma vez, da medicina do exercício e do esporte, da prescrição de treinamento, dos educadores físicos, da nutrição, se reúnem no Congresso Americano. E ali você consegue ter acesso a informações de diversos tipos. E uma das palestras que eu assisti foi um pesquisador falando sobre o tal do índice Kardashian. O que é o índice Kardashian? Nossa. Seria exatamente isso que você está pensando. Seria a importância que as pessoas dão atualmente para você ter mais seguidores nas redes sociais do que ter mais publicações científicas. Então, eles estavam falando sobre pesquisadores que se dizem confiáveis porque têm muitos seguidores nas redes sociais, enquanto exímios pesquisadores com 10 centenas de artigos publicados em revistas científicas de grande impacto, às vezes são desconhecidos pelas pessoas, né? Então, isso nós sabemos, nós que somos da área, a gente vê diariamente, né? Tem cara aí com 500 mil, com milhões de seguidores falando groselha na internet. Nossa. E qual que é o problema? Eles são chamados de influenciadores porque eles influenciam as pessoas, tá? Então, isso é muito perigoso muitas vezes, né? Eu já ouvi pessoas chamando oxandrolona, que não é suplemento, de suplemento. Oxandrolona é um medicamento, é hormônio. E o cara falando, você tá tomando algum suplemento? Tô. Qual? Oxandrolona. O olho já arregala. Não, talvez, pelo fato da pessoa usar oxandrolona, mas qual será que é a impressão que aquela pessoa está tendo? Ela está tomando uma medicação, ela está usando um hormônio e ela não sabe, ela acha que aquilo talvez seja natural, seja algo tranquilo de ser feito. Suplemento não pode ser ruim. Se falar suplemento, deve ser uma coisa sossegada de tomar, não é Tudo... fazer mal pro meu corpo. E as pessoas usam, né, muito esse nome. Existe uma grande briga aí de vitamina D, por exemplo. Tem pessoas que defendem que a vitamina D tem que ser tratada como um medicamento porque a conformação química, a estrutura química da vitamina D é muito parecida com a estrutura dos hormônios esteroidais, testosterona e afins. Então, as pessoas defendem que a vitamina D ela tem que ser mais controlada do que ela já é, porque hoje você vai numa farmácia normal, tem na prateleira ali, você compra a vitamina D, assim como outras medicações também. Mas, enfim, então esses fatores confundidores eles têm que ser muito bem elucidados e é por isso que sempre que as pessoas perguntam algo para mim, eu tento trazê-las para consultório, né? Claro que eu divulgo informações em redes sociais, mas eu sempre tento mostrar que aquela informação é parcial. Se o pessoal manda mensagem para você pedindo consulta, você manda DM, por favor. Manda DM para a secretária. Eu faço muita questão, Léo. Léo. Qual é o custo? Manda DM. Eu faço muita questão, principalmente às vezes as pessoas mandam mensagem para minha secretária, eu vejo que a minha secretária não sabe responder muito bem a pergunta da pessoa. Eu falo, Ana, passa o meu telefone. Eu prefiro mandar um áudio ali de 30 segundos, 1 minuto. Mas a pessoa vai ter seu telefone. Paciência. Estamos aí para isso, né? Eu prefiro perder 30 segundos, 1 minuto, explicando para a pessoa um pouco do que eu faço, como que é o atendimento, tirando aquela dúvida dela, do que, né? Não, passa na consulta. Às vezes, realmente, a pessoa não precisa passar comigo. Às vezes, é melhor ela passar com outro especialista. Exato. É engraçado você falar dessa questão de dar o telefone, que eu vejo muito com a minha irmã, né? Que minha irmã é dermato. E aí, ela sempre falou, não, quero passar meu telefone para todos os pacientes. Então, direto, nossa, doutora, minha irmã é dermato. Doutora, eu tô com uma dor de barriga aqui, o que eu tomo? E aí, assim, o WhatsApp da minha irmã é um inferno, que tem 700 mil mensagens não lidas sempre. Não, assim, e o WhatsApp dela deve ser um atlas de foto. Doutora, essa manchinha... Exatamente. Acontece muito, né? Imagino com vocês também. Acho que com você também, Léo. A gente recebe muito. Doutor, tô com um roxo aqui. Eu mesmo mandei pro Thales semana passada. Falei, Thales, tô com um roxinho aqui, cara. Não apareceu. Ele já me fala. Ainda só pegando o gancho da questão do Thales, quando as pessoas falam, oxandrolona é suplemento. Tem muita gente que vai em nutrólogos, que eles são os reis hoje, né? Nutrólogo é Deus no céu, nutrólogo na terra. Não, eu vou passar para você, vou prescrever.
vou prescrever para você, eu vou fazer um manipuladinho, tá bom? Tudo bem. Tem gente que vai se dar o trabalho de ler o que tem nesse manipulado. Tem gente que não. E tem muitos charlatões na internet que eles colocam ali no meio daquele manipulado um pouquinho de hormônio. Então põe um pouquinho de testosterona. É mesmo? Nossa. E aí faz com que loucura, a pessoa tome aquele manipulado achando que é realmente um suplemento. E ele pode ser um suplemento. Só que ele colocou um aditivo que não tem necessidade de ser por ali. Entendeu? E a pessoa, na sua maior inocência, porque ela confiou no seu trabalho, e não é muito a função dela ler o que você passou, porque ela confiou em você. Ele coloca algumas coisas que não tem necessidade para aquele perfil. E aí faz com que você entre num ciclo vicioso de sempre ter... Tá viciado no negócio. Tem que ter sempre um manipulado para você É o que treinar. é o que a gente chama, esse tipo de profissional é o leão de primeira consulta. O cara pede 1 milhão de exames para você, ele te conta uma história linda e maravilhosa e fala, eu tenho a solução mágica para você. E te passa um manipulado. Esse manipulado, como o Leandro disse, tem diversos componentes que você... Né? Esses diversos componentes, eles não fogem muito. São sempre fitoterápicos, que cientificamente não tem comprovação científica de que funcionem. Ou seja, você tomar aquilo quase um placebo. Tá? Alguns teriam alguns benefícios, mas nunca... nunca vão resolver o problema que o paciente está trazendo. E normalmente, vamos lá, Léo, quais são as queixas das pessoas que procuram um médico, um personal, uma nutricionista? Eu quero emagrecer, não consigo. Eu tenho muita fome, não consigo parar de comer. Eu estou muito cansado. Eu não tenho disposição para treinar. São queixas muito genéricas. Cansaço, fadiga, falta de sono. Pode ser qualquer... Normalmente são queixas que nós falamos são problemas multifatoriais. O cara que não dorme, ele não dorme simplesmente porque ele tem deficiência de melatonina. E as pessoas acham que simplesmente dar melatonina, que também é um hormônio, né? E as pessoas usam como suplemento, como se fosse balinha para dormir, e que não faz ninguém dormir. Né? A melatonina, ela não induz o sono, ela melhora a qualidade do sono para pessoas que, eventualmente, têm baixa produção de melatonina. Tá? E as pessoas tomam que nem balinha, achando que vão dormir melhor. Isso não acontece. Então... É efeito psicológico da melatonina para mim. E às vezes, muitas pessoas têm até o que a gente chama de efeito rebote, porque a melatonina, como ela potencializa, né, o efeito do seu sono, tem pessoas que têm pesadelo, tem pessoas que não se adaptam bem, tem pessoas que acordam com praticamente uma ressaca depois do uso da melatonina. Caramba, olha. A melatonina, ela tem dose para ser introduzida, né, e você vai aumentando a dose conforme for necessário para o paciente. Não é simplesmente, toma 10 miligramas, que são doses altas de melatonina. Então, mais uma vez, são sempre fitoterápicos e o cara coloca no meio uma formulinha mágica, que é a testosterona, que é o hormônio. Isso e o hormônio não é que vicia, Léo. O que vicia na testosterona? É o resultado. Tá? A testosterona é um hormônio, para quem não está familiarizado, a gente chama de um hormônio esteroide, né? Porque ele é derivado do colesterol, anabólico androgênico. Por que anabólico e androgênico? Porque as duas funções da testosterona são dar efeitos masculinizantes, tá? Ou seja, transformar aquele indivíduo em homem. Voz mais grossa. Voz grossa. É o que todo mundo conhece. Crescimento de pelo no corpo, barba, a pele e aumento da produção das glândulas sebáceas, por exemplo. Crescimento dos órgãos genitais na adolescência, tá? Já vamos deixar bem claro aí, senão vai ter gente pensando... Os alunos de 15, 16 anos não testosterona. Não adianta, meus amigos. Ô, Gabriel, segura a testosterona que você tinha comprado agora para seus filhos aí, Gabriel. Nada disso. Esses são os efeitos androgênicos. E os efeitos anabólicos, que são o quê? Efeitos de crescimento. Basicamente, a gente está falando de massa muscular, massa óssea e células vermelhas. Então, a testosterona ela promove crescimento muscular. Tem um estudo muito famoso, base em 96, um dos estudos mais conhecidos sobre testosterona. Um dos mais completos até hoje. Exatamente. 96 ainda. Isso. 30 anos atrás quase. Exato. E o que foi feito? Ele deu testosterona para homens saudáveis, sem comorbidade, sem problemas. E ele dividiu as pessoas em 4 grupos. 2 grandes grupos
que tomaram testosterona e 2 grandes grupos que não tomaram testosterona. Desses 2, ele dividiu aqueles que fariam exercício e não fariam exercício. Então, tem o grupo de que não tomou nada e não fez nada, ficou deitado no sofá. Tem um grupo que tomou e ficou deitado no sofá. Tem o grupo que não tomou e treinou. E tem o grupo que tomou e treinou. Quem não tomou e ficou deitado no sofá, não mudou nada. Quem tomou testosterona e ficou deitado no sofá, teve ganho de massa magra, ganho de força. Um ganho considerável, tá? Só que aqueles indivíduos que não tomaram e treinaram tiveram ganhos iguais ou maiores, né, no geral. O que eles avaliaram? Avaliaram força, tamanho da musculatura, de uma forma geral, tá? Então, aqueles indivíduos que treinaram e não tomaram tiveram ganhos iguais ou superiores, sem a possibilidade de ter efeitos colaterais da medicação, né? Só que, evidentemente, como todos imaginavam, aquele grupo que treinou e tomou teve os maiores ganhos, né? Também consideravelmente. O que isso mostra pra gente? Testosterona, ela sim funciona, tá? Só que qual que é o problema disso, Léo? Mais uma vez, é uma medicação. Toda medicação tem que ser prescrita. Tem que ser prescrita, tem indicação para ser prescrita e tem efeitos colaterais, tá? A testosterona, ela tem efeitos colaterais, principalmente para indivíduos que não têm deficiência de testosterona. Então, hoje, se prescreve testosterona em consultório médicos para indivíduos que têm deficiência comprovada. Não é, eu acho que eu tenho deficiência porque eu estou muito cansado, porque eu estou com fadiga, porque eu não estou treinando bem, né? As pessoas preferem associar os problemas delas à falta de alguma coisa. É muito mais fácil você tomar um comprimido do que você consertar tudo que está errado. Psicologicamente, eventualmente. Ali. Psicologicamente, um treino que não está muito bem ajustado, uma dieta não bem ajustada, um treino meia boca, um sono ineficiente, o estresse do trabalho, o problema familiar, multifatorial. E tudo isso, eu não estou jogando da boca para fora. São todos pontos que mostram que psicologicamente um atleta perde performance. Eu estava conversando com o pessoal ontem sobre atleta minha que teve problemas pessoais e teve uma queda abrupta na performance, né? Nas vésperas, meses antes da competição mais importante da vida dela. Nossa. Então, assim, fazia exames, cortisol alterado. Vamos, meu Deus, o cortisol está alterado, o que a gente vai fazer? Nada. A gente precisa tirar essa menina do estresse. A gente precisa tirar essa pessoa daquele ambiente estressor, porque é isso que está ativando mecanismos neurológicos que estão impedindo que ela consiga direcionar o corpo dela para outros estímulos, né? Para ter uma melhora da performance. Eu acho que tem um ponto que você tocou bastante aí, Thales, sobre a pessoa média ali, que tá ali querendo emagrecer, que tá ali querendo fazer seu exercício. Gente como a gente. Gente como a gente, exatamente. E toda vez que eu fui gravar esse podcast, a maioria do pessoal falou, vou falar sobre rotina, emagrecimento. Todo mundo falou, nossa, eu preciso assistir esse programa. Porque eu tenho dificuldade de criar uma rotina de emagrecimento. Porque é do ser humano. A gente não nasceu para fazer exercício. A gente quer guardar o máximo de alimento possível dentro do corpo ali. Local de pouso. Tem aquela história do Homo sapiens lá do livro do Noah Harari, né? Olha, eu vou pedir licença para você aqui interromper o seu fluxo de pensamento, porque você acertou e você errou. Opa! Vamos lá. Você acertou quando você disse que nós somos programados para guardar energia. Exato. Por quê? O nosso genoma, os nossos genes, são genes de Homo sapiens. Isso. Iguais, nós vivíamos 10 anos atrás, pelado na caverna. 10 anos? 10 mil anos. Eu falei 10 anos? 10 anos atrás. Você não tava pelado, não. Ela foi pelado na caverna 10 anos atrás, aconteceu alguma coisa errada aí. Caramba. Desculpa, pessoal. 10 mil anos atrás. Tá? Então, o que acontecia? A gente precisava, sim, andar atrás de alimento. Tá? Seja para coletar ou caçar. Por isso que eram chamadas sociedades caçadoras-coletoras. Isso, exato. Perfeito.
a nossa genética, ela foi feita para armazenar energia, por quê? Não era sempre, todo dia, que você ia no drive-thru Do da McDonald's. savana e caçava um javali no drive-thru. da É isso. savana. Entende? Então você não sabia qual que ia ser sua próxima refeição, o que você ia comer, se ia ser carne, se ia ser carne com gordura, né? Que é a fonte animal, se ia ser uma raiz, uma fruta, um fruto, enfim. Uhum. Então, nós somos programados para sermos fisicamente ativos, sim. Claro, talvez não para ser atletas de elite, tá? Atletas de alto rendimento, mas nós somos programados para ser fisicamente ativos. É mesmo? Sim. Porque tem essa tese, né? Ficou muito famosa essa tese do Yuval Noah Harari, Uhum. que falava que, não, nós seres humanos, nós não somos feitos para gastar energia, nós somos feitos para ficar quietos no nosso canto, ali só caçar e Não, voltar. vamos lá. Ele, Aham. são duas colocações diferentes, ele tá Ah, certo, tá? Na verdade, o nosso corpo, ele tenta preservar energia, Isso, mas ele é preparado para caminhar a média. para caçar. Uhum. Exatamente. A média percorrida por esses indivíduos de sociedades caçadoras-coletoras era entre 16 a 24 quilômetros por dia. Caraca, acho que eu corro isso no ano. Entre correr, caminhar, Brincadeira. enfim, mas se deslocar, é a tal da onde que vem aquela média de 10 mil passos por dia. É isso. Tá? Então, claro que não é daí diretamente, mas a ideia é a mesma. Nós precisamos ser fisicamente ativos. Aham, Né? Não quero dizer que a gente precise, que nós precisamos ser atletas. entendi. Mas sim, o nosso corpo ele é feito para economizar energia, exatamente por conta disso, para preservar nossas funções vitais. Caramba. Então, ao entendi. mesmo tempo que a gente precisa ser fisicamente ativo, nós precisamos de alimento. Entendi. Tá? Entendi. Então, é por isso que a gente acaba engordando. Porque você não faz uma atividade, você não gasta calorias e você consome muito mais calorias do que você gasta durante o dia. Perfeito. É uma questão de soma. O pessoal que fala É emagrecimento um déficit calórico é ali. Né? déficit calórico. Total. Se você come mais do que você gasta, você guarda. Se você come menos do que você gasta, você gasta. Uma coisa que eu queria entrar no detalhe, acho que principalmente com o Lê, é sobre, cara, o que todo mundo tem dúvida é como começar a criar uma rotina de exercício, assim, sabe, Lê? Porque tem muito essa coisa, todo mundo acha que é a ciência, ele vai acordar todo dia motivado pra Motivação, malhar e isso. tal. Como é que faz, Lê? A Você que tem muita motivação- experiência com isso. Cara, a motivação, ela acaba quando o seu relógio toca 5h15 e você for dormir 11h30. Aham. Acabou a motivação ali. O que eu sempre recomendo, inclusive, estava conversando com um dos meus alunos de consultoria ontem, que é uma pessoa fisicamente sedentária há muitos anos. Depois da pandemia teve problemas, assim como muitas pessoas, né, aqui no Brasil. Então ela começou a adquirir hábitos não saudáveis. Então ela hoje já está com sobrepeso, está com dificuldade de começar. O que eu falei para ela? Falei, é o seguinte, você trabalha muito próximo da sua casa. Então, em vez de você pegar o seu carro e ir até lá, da casa dela para o trabalho dela dá exatamente 5 minutos de carro, 10 minutos a pé. Falei, você não vai perder muito tempo. Então, você vai pegar 1 hora do dia para você e você vai sair um pouco mais cedo, vai tomar o seu café da manhã e ela não se alimenta mal. Não? Ela se alimenta super bem. O grande problema foi que ela teve um gap ali muito grande de tempo ocioso, ansioso e adquiriu hábitos que não eram muito saudáveis a ela. Então, o que eu instruí ela? Falei, vamos começar com uma caminhada. Porque se eu colocar essa aluna na academia, ela não vai durar um mês. Ela vai pagar o plano anual, porque é mais barato, e vai sair no segundo mês e vai gastar dinheiro pra caramba. Então, o que eu instruí? Falei, vamos começar com uma caminhada de 20 minutos. Tá. Só que antes de você começar a caminhada, a sua atividade física primeiro vai começar aqui. O que você vai fazer? Você vai no shopping, você vai comprar um tênis muito legal, um tênis muito bonito, você vai comprar uma roupa muito legal e você vai ter o primeiro prazer do dia, que é se vestir. Pô, vou me vestir com uma roupa muito legal. E eu vou sair bonita de casa. Legal. Vou sair bonita, ela vai fazer caminhada de 20 minutos. Chegou no trabalho, ela vai estar com uma mochilinha, com uma troca de roupa, se trocou. Para uma pessoa que não faz nada, 20 minutos no dia já é muita coisa. Verdade. Só que, talvez, seja insustentável nesse começo os 20 minutos todos os dias. O que eu falei? Você vai pegar esses 20 minutos 3 vezes na semana. Na segunda semana, você vai passar para 30. E você vai ter esse ganho pequeno. E vai instruindo. Porém, nos outros dias, esse mesmo tempo que você teria para ir a pé, você vai ter alguma coisa para mente.
Você vai começar a estudar, você vai começar a ler, você vai começar a fazer qualquer outra atividade. Para o seu corpo entender que naquela hora você não vai trabalhar e você não vai fazer nada que não seja saudável. Vai ouvindo o podcast do É Léo. isso Aí, aí, ó, vai coisa ouvindo o boa. Zalcast. Vai ouvindo o Zalcast. Então, ela vai começar a adquirir um negócio chamado rotina. Boa. Quando aquela hora entrar na rotina dela, o telefone pode tocar 500 vezes de trabalho. Ela sabe que a rotina dela é: hoje eu não vou fazer nada relacionado a trabalho. Então, o que eu faço com os meus alunos? Começa com o básico. Cara, não faço nada. Começa com uma caminhadinha, aumenta a intensidade, depois aumenta o volume. O que é aumentar o volume? Aumentar o tempo. É começar pequenininho, né? Isso, porque se você não faz nada, se eu colocar você para fazer 10, 12 exercícios, passar 1h30 na academia, você vai me xingar e provavelmente você não vai voltar para mim. Você vai procurar alguém que faça alguma coisa mais fácil. Aí a gente vai cair naqueles amigos do Thales, que ele adora. Então, eu sempre falo para eles, começa com o básico, faz a sua caminhada, faz o seu exercício. Pô, começou a ficar fácil os 30 minutos? Aumenta um pouquinho, aumenta um dia. Lê, a caminhada para mim já não tá mais fazendo efeito. Cara, vamos começar uma musculação agora, mas uma musculação bem geralzona, que a gente chama de full body. Vamos treinar um pouco de peitoral, um pouco de perna, um pouco de costas, um pouco Só de pro seu braço. corpo tomar um susto ali. Não, e o Perfeito. corpo vai olhar e falar, nossa, começaram a estimular alguma coisa que nunca estimularam aqui. Esse aluno, em 3 meses, ele vai ter um resultado muito legal. Por quê? Ele está começando com novos hábitos, ele diminuiu a ingestão de açúcares, gorduras, ele adicionou atividade física, ele começou a produzir endorfina um pouco mais, com mais frequência, ou seja, ele vai olhar aquele cheeseburger e vai falar, meu, será que vale a pena mesmo eu comer cheeseburger 3, 4 vezes na semana? Porque olha o que eu tive em 3 meses. Aí a gente entra e fala, não, o ideal não é você cortar 100%, ser radical, não é isso. Mas saiba dosar. Então, voltando lá para não me prolongar. Começando do básico, Tá. a hora que o básico ficar muito fácil, a gente aumenta a intensidade, aumenta o volume. Aumentou o volume, chegou no platô de desenvolvimento, onde você vê que dali você não vai evoluir mais, a gente adiciona outro estímulo. E assim, devagarzinho, a gente vai para a musculação, a gente vai para um esporte coletivo, a gente busca um esporte que a pessoa goste também. Então, uma atividade que ela gosta. Não adianta eu colocar essa pessoa numa academia assim que ela detesta. Então, pô, vamos ver um fit dance, vamos ver uma zumba, vamos ver um esporte de areia, vamos ver uma dança na academia, uma aula de bike, que hoje está super em alta. Existem modalidades para todos os gostos. A pessoa que passar por todos e falar, não gostei de nenhuma, ela não passou por todos. Porque até os esportes digitais hoje, que a gente chama de e-sports, São esportes? são esportes. Porque tem esportes que estimulam você. Né? Lá atrás, quando lançou o Nintendo Wii, até tinha do Xbox, do PlayStation, você se movimentava nele. Então, hoje existem modalidades até de esportes interativos que você consegue ter um ganho ali de saúde. Então, procure uma atividade que você goste. Mas antes de procurar ela, começa com o básico. Mostra para o seu corpo, mostra para o seu coração, mostra para a sua musculatura que você vai começar a ativá-la. E dessa forma, com certeza, você vai criar rotina, disciplina. E a hora que você vai ver, cara, o dia que você não treinar, você vai ficar mal. Eu tive 2 coisas que fizeram com que eu entrasse muito em rotina de exercício. Primeiro, na pandemia, por incrível que pareça, por eu estar morando junto com uma pessoa, a gente começava a fazer exercício todo dia juntos. Então, eu fazia na sala exercício, que era um exercício simples, assim, e ela fazia na cozinha. E aí, todo dia a gente trocava, e aí virou meio dinâmica nossa. Ah, você vai fazer aonde? Não sei o que, a gente se programava no dia anterior, porque não tinha muito o que fazer na pandemia. Então, sempre foi fazer com alguém. E o que era determinante também era a gente deixar tudo separado no dia anterior, que é um hábito que eu trouxe muito até pra hoje. Deixar a roupa separada, deixar o suplemento que eu vou tomar, deixar o café mais ou menos pronto. Então, assim, deixar isso muito arrumado, e isso facilitava muito pra eu conseguir criar esse hábito. E quando eu tava meio desestimulado, eu falava, não, vamos lá hoje, vamos fazer. Porra, vamos puxar o outro. Então, isso é muito louco, porque hoje eu tenho você como personal, tudo, mas naquela época que eu não tinha, cara, foi o que me fez criar a rotina. E dizem que pra você criar uma rotina, você precisa de no mínimo de 60 a 90 dias. Acho que vocês devem saber mais do que eu, pra qual que é o número pra você criar uma rotina de conseguir, fazer parte do seu dia a dia ali. Então hoje é um negócio tão habitual pra mim que até conto pro Lê. Às vezes sábado eu tô de bobeira, quando eu vejo eu tô com roupa de academia. Eu falo, pô, tô com roupa de academia hoje. Caraca, cara. Léo, o que você fez é o que nós chamamos de mudança de estilo de vida. Né? O pessoal fala muito, mudança de estilo de vida, mudança de estilo de vida. O que é mudança de estilo de vida? É isso. É você entender que você não vai conseguir ter uma vida mais saudável, né? Ter um corpo mais saudável, ou emagrecer,
ou atingir os seus objetivos estéticos, de desempenho esportivo, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Sim. Tá? É por isso que algumas pessoas caem na tentação de vou procurar o médico tal, porque aquele médico vai me fazer emagrecer. Médico nenhum vai te fazer emagrecer. Né? Quem emagrece é você. Quem vai fazer, quem vai mudar a sua dieta, quem vai é Seus você. Né? Um médico, um bom médico, ele vai te mostrar o caminho ideal, mais saudável, mais efetivo. Tá? Então, porque o pessoal confunde muito, fala, médico do esporte, você passa suplemento, você passa manipulado. Não, eu não passo nada. Né? Quem passa alguma coisa é o personal e a nutricionista que trabalham comigo. Né? O preparador físico, o personal, ele vai montar o seu treino, ou seja, ele vai montar uma rotina eficiente de treinamento, porque é como o Lê disse. Aí a gente está falando mais especificamente, tá? De emagrecimento e talvez estética, melhora de desempenho. Para esses objetivos específicos, você precisa de uma metodologia de treinamento específica. Não adianta, tem muita gente que fala, não, eu monto meu treino sozinho, eu peguei o treino na internet. Cara, você pode pegar o treino do maior campeão do mundo. Não vai ser para você. Verdade. Né? Eu já fiz muito isso. Todo mundo já fez muito isso, Léo. A gente costuma quebrar muito a cara antes de acertar. Tem sempre um amigo que fala, porra, tem um treino da Nike lá. Cara, você pega o treino da Nike, é maravilhoso, faz lá. É o suplemento tá. do amigo, é o treino do amigo, né, o médico do amigo. É verdade. E, na verdade, o que é? É entender quem é você, que fase você tá, com o que você trabalha. Não adianta eu te dar um treino de 3 horas se você tem 30 minutos para treinar. É verdade. 45 minutos para treinar. Não adianta eu te dar uma dieta de Muito restritiva. crepioca de manhã se você odeia ovo. É verdade. Se você não... Então, Exato. assim, não existe alimento milagroso, não existe treino milagroso, não existe remédio milagroso. Existe aquilo que cabe, encaixa para você, e aquilo que não encaixa é aquilo que você precisa fazer. Porque também tem aquela pessoa que chega no treinador e fala, olha, eu não vou correr, eu odeio bicicleta, eu só quero fazer musculação. Não tem o que Né? fazer. E, enfim, talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas que você não quer fazer para atingir aquele objetivo que você quer. Eu não abro mão do meu chocolate, do meu refrigerante, daqui a pouco você vai ver. E você vai ter muito menos resultado. Sim. Também. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Ou você vai viver à base de chocolate, né? Então, assim, é claro que as pessoas não conseguem entender. E hoje é tudo na vida, né, Léo? Se a gente está falando de economia, de política, de treinamento, as pessoas não entendem que não existe só o 8 e 80, tem todo um caminho no meio. Sim. Tá? Existem diversas formas de se atingir esses objetivos, de você chegar onde você quer. Você precisa ter bons profissionais que te auxiliam nesse processo. Sim, eu vou só dar um exemplo de um aluno que começou comigo ano passado. Na primeira semana de treino, eu comecei com um treino intervalado. E já veio com um histórico que já estava treinando. Eu entrei com um treino intervalado. Na segunda semana, ele falou o seguinte para mim, Lê, eu não estou conseguindo chegar à noite. No meio da tarde, eu já estou sem gás nenhum, só que eu tenho alguns compromissos à noite e eu preciso cumprir. Compromissos, às vezes, de trabalho, às vezes, sair com a galera. Eu não consigo. O que está acontecendo? Eu falei, vamos fazer 2 alterações. Eu vou diminuir um pouco a sua intensidade, mudar esse estilo de treino, só que eu preciso que você, para ontem, ligue para sua nutricionista e fale que você trocou o seu treino. Perfeito. Por quê? O que estava acontecendo? Fui eu, né? Foi você. Ah, O que aconteceu? que O Léo ele começou a treinar de manhã comigo, num horário que ele treinava, mas com a intensidade um pouco abaixo. Quando eu cheguei com uma intensidade maior, ele não tinha mais substrato energético para o resto do dia. Perfeito. Porque a dieta que ele estava anteriormente, ele treinava em outro horário, então o pico de ingestão dele não era adequado e ele chegava muito ruim à noite. Chegou, o Thales, a ponto dele me ligar e falar, Lê, eu estou gripado Eu fiquei e não gripado. consigo treinar amanhã. Eu falei, cara, a gente tem um ponto aí. Eu preciso rever, então, como que eu vou aplicar a minha metodologia em você. Só que eu preciso que você ligue para sua nutricionista e fale, comecei a treinar diferente e eu preciso que você adapte essa alimentação. Talvez da noite, talvez de manhã mesmo, para eu conseguir treinar. E tomar vitamina C também. E tomar vitamina C, porque estava muito deficiente nisso. Então, quando ele ajustou essa questão,
não deu 2 semanas, eu consegui voltar com o treino que eu gosto de passar, Perfeito. que era adequado a ele, pela necessidade do dia dele. E aí a gente conseguiu complementar e fazer tudo isso. Onde eu quero chegar? Individualidade, cara. Eu acho que as pessoas hoje, quando elas pegam o treino do amigo, cara, o amigo tá com o bracinho legal, peitoral definido. Cara, eu vou. Beleza, irmão, você pode ir. Só que isso não vai ser muito duradouro para você, porque ou você vai quebrar, ou você não vai ter resultado nenhum, porque não teve especificidade. Então, quando a gente fala em personal trainer, nutrição, e quando tem um acompanhamento para ver, porque eu também acredito que seja importante você ver as suas questões hormonais, não do tipo esteroides anabolizantes. Sim, Mas, sim. cara, como é que suas glândulas estão produzindo? Tá Claro, tudo certo? como é que tá o seu status de saúde? Exatamente. Como é que tá o seu corpo? Porque às vezes você pode fazer É, tudo, cara, mas talvez tenha alguma coisa que não esteja produzindo direito por Perfeito. hábitos de 25, 28 anos. Perfeito. E só pegando um gancho também do que você falou, Lê, às vezes até essa pessoa tem um ganho. Aquela pessoa que nunca fez nada ou sempre fez tudo errado, aí pega um treino do amigo. Às vezes até o bíceps aumenta um pouquinho, dá ganha certo um ali. pezinho, mas isso dura ali 1 mês, 2 meses, e aí a partir dali chega no tal do platô. Ah, cheguei no meu platô. É o momento em que todo mundo recorre, todo mundo não, tá? Tô Boa exagerando parte. um pouco, mas 96%. umas pessoas começam, tô precisando de um negocinho a mais. Tomar uns venenos aí pra dar Preciso aquele grau. ó, já cheguei no meu platô, meu treino. Mas treina o quê? Quem Como? que te treina, né? Sim. O que eu mais tenho é relato. E assim, Léo, falei bastante aqui, né, de hormônios, da minha visão sobre hormônios, né? Que claro que tem risco e a gente só pode prescrever para quem tem indicação. Mas o nome médico do esporte hoje está muito confuso no mercado. Então, tem pessoas que acabam me ligando, né? Porque querem marcar consulta, porque querem tomar alguma coisa. E eu já direciono e falo, olha, meu método de trabalho é assim, né? E eu Você tento já fala logo de ensinar cara, o que, assim. que é o médico do esporte, Aham. tá? Porque a noção que eles têm de médico do esporte está equivocada. Olha. Então, os pacientes que eu atendo são outro tipo de perfil. Mas o que eu mais tenho são pacientes que já fizeram algum tipo de uso de hormônio em algum momento da vida, desistiram por algum motivo, quando me procuram por algum motivo específico, e dentro das mudanças propostas que eu, meu time, nós orientamos para aquele indivíduo, o feedback é, cara, como eu treinava errado. Olha. Eu tenho alguns pacientes que já me relataram. Eu estou mais forte, eu estou com um corpo muito melhor do que a época que eu tomava Mas esteroide. O que você prescreve pra eles? Algum outro veneninho novo, alguma coisa nova aí? Eu não prescrevo nada. Eu prescrevo... a gente brinca muito que é o médico au-au. Ao colega preparador físico, Ah, tá. ao nutricionista. É isso, Léo. Não tem segredo. Eu faço a minha parte médica. Eu vou fazer exame físico, eu vou checar a saúde cardiológica, dependendo do tipo de exercício, idade que esse indivíduo está fazendo, teve Covid, não teve Covid, são aspectos que às vezes a gente tem que checar, tá? Então, eu faço meu papel de médico, eu sou médico acima de tudo, eu não sou mágico e nem, enfim, alquimista. Meu negócio não é, deixa eu aqui modular, ver... Não existe nada disso. Eu vou ver se a saúde dele tá integral para ele poder fazer o que o personal vai propor para ele e a nutricionista também, para eu dar um feedback para a nutricionista, olha, tem essa deficiência, não tem, enfim, segue o jogo. Então é isso que a gente faz. O que eu acho muito louco, agora que eu tô mais frio em academia, assim, cara, como demora pra aparecer o resultado. Direto, meus papos com o Lê, é sobre ansiedade. Eu falo, porra, Lê, cara, eu tô malhando já há 3 meses, Qual que é a todos minha os resposta? dias, cara. Calma, Léo, você ficou 25 anos comendo tudo errado. 25 já faz 2 anos, 27 anos comendo errado. Agora você tá 3 comendo certo, você quer resultado. Léo, mas o dessa processo, ansiedade, né? o processo é como um transatlântico, ele demora para pegar embalo. Na hora que pega embalo, você vai viver naquela velocidade de cruzeiro, né? E até o seu corpo mudar de novo, você precisa de um período muito grande de destreinamento. Eu não gosto muito de falar de mim, mas aconteceu comigo. Eu estava na minha velocidade de cruzeiro ali, então vinha no meu
período de taekwondo, do meu período da universidade treinando. E eu tive um grande período na minha vida que eu considero obscuro, que foi a pandemia. Né? E eu, assim como muitas pessoas, não tive estímulo nenhum para treinar. Eu não conseguia treinar em casa, não me apetecia. E eu engordei 10 quilos. Então, assim, o meu corpo mudou. Por quê? Porque eu fiquei meses sem praticar absolutamente nada e com a minha dieta, né? Morando na casa da minha mãe, comendo de tudo. Então, assim, claro que uma hora o corpo mudou. Mas quando você tá com um corpo bom, uma rotina boa de treinamento, não é o McDonald's do fim de semana, não é sair aquela noite Tomar com isso, beritinha, não é isso que vai mudar o seu corpo. Agora, para quem tá no início do processo ainda não tem, é aquele cara que fala: "Nossa, não posso beber que no dia seguinte eu acordo muito inchado". É claro, porque o corpo tá muito bagunçado, o corpo Tá muito inflamado ainda. também, né? Não vira regime, vira exceção. O pessoal fala, vamos fazer uma exceção. Aí quando você vai ver, a pessoa tá fazendo exceção em todas as refeições Exato. ali. E assim, o resultado ele demora mesmo. As pessoas precisam saber disso. Isso é legal de falar. Né? Não vai ter resultado E rápido. mesmo se você tomar hormônio, isso é muito louco, assim, sabe? Sim. Não tô falando assim, eu tive experiência de tomar já. Sim. E, mesmo tomando hormônio, você fala, cara, demora, sabe? Léo, Você precisa o casar tudo. hormônio, quando a gente tá falando de um atleta, vamos falar do fisiculturismo, que a gente sabe que existe o uso do hormônio dentro dessa modalidade específica. E que não mas tem antidoping. Não tem antidoping, né? Liberado tudo. Exatamente. Então, assim, o que você vê os próprios atletas de fisiculturismo falando? O hormônio não é a fórmula mágica, ele é o fermento do bolo. O que isso significa? Se a receita estiver boa e você colocar fermento, o bolo cresce. Tá? Agora, se você jogar a farinha de qualquer jeito, não medir, não tem ovo, não vou usar ovo. Não tem jeito. Vou colocar ao invés de açúcar adoçante. Não vai virar um bolo. Você vai jogar fermento, vai virar alguma coisa que não um bolo. Tá? O hormônio é a mesma coisa. Como eu disse para você, você pode tomar hormônio, deitar no sofá. O que é o deitar no sofá? É treinar mal, é abusar no fim de semana, 3 dias de balada, né? Sexta, sábado, domingo de balada, ou quinta, sexta e sábado. Que o problema não é a balada, às vezes não é só a bebida, tá? Mas é o dormir mal, Privação de sono. é o descansar mal, né? É o recovery pós-treino, Sim. que é a recuperação que você precisa, o período que você precisa para o seu músculo entender aquele estímulo. O treino ele é estímulo, né? O músculo ele não cresce aquele pump que a gente fala, treinei bíceps, meu bíceps inchou. Aquilo é inflamação local momentânea. No dia seguinte aquilo vai embora, tá? O que vai vir é o estímulo, a sinalização que aquele treino deu para o seu músculo, para aquele músculo posteriormente crescer. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas enfim. Consistência é muito difícil. Isso. Porque é o que eu 60 dias, 60, 90 dias. Isso, e às vezes mais, Léo. Às vezes mais, porque às vezes esses 60 dias, eles não encaixam bem na rotina, né? Como o Leandro falou, a paciente dele, enfim, a aluna dele, ela tinha ali 20 minutos por dia. Esse período é simplesmente para ela entender, entrar na rotina, aquilo começar a internalizar dentro da vida dela. Ela assimilar que a vida dela tem que mudar. A gente brinca muito que santo de casa não faz milagre. Eu não consigo fazer isso na minha casa. É mesmo. Minha mãe, a gente briga, mas assim, é muito difícil. Claro, pessoas mais velhas, né, viveram uma vida de um jeito, então para você mudar aquilo é mais difícil. Aquilo tem que partir normalmente da pessoa, Léo. Uma coisa que eu encontro muito, até para não me alongar também, eu encontro muito em consultório eu não consigo convencer as pessoas no consultório. Eu preciso achar dentro da pessoa onde está o ponto de partida dela. É isso que eu ia falar. Aonde que está se a vontade dela de ter um corpo melhor, de ter uma vida mais saudável, é maior do que todas as privações que ela vai ter que ter, ela vai conseguir. Se ela ama a vida dela do jeito que não sou eu que vou conseguir convencê-la de que ela vai ter que fazer alguma coisa. O que eu acho que é legal a gente citar também, que pra mim foi fundamental, não sei se tem tanto estudo quanto a esse também, é sobre a disposição que você tem por causa da endorfina para fazer exercício físico.
pra mim é gritante a diferença de performance quando eu faço exercício e quando eu não faço. De trabalho, assim. Parece que eu chego pra trabalhar, parece que minha mente é muito mais limpa pra trabalhar, eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais alegre. Então, assim, isso pra mim é um ganho adjacente ali que a academia me trouxe, que se eu fico sem, eu fico 2, 3 dias, às vezes eu vou viajar, cara, eu fico sem fazer exercício, eu falo, caraca, cara, eu tô precisando correr, quero fazer alguma atividade pra voltar a ter essa sensação de endorfina, eu acho, né? E tem uma coisa curiosa que o Thales falou também que eu achei interessante, que é muitas vezes o pessoal fala, nossa, Léo, como é que você criou essa rotina de exercício? Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho tempo. Como é que você consegue todo dia? Todo mundo fala isso. E o Thales é prioridade. Você criar a prioridade, colocar e executar ali, sabe? Não, até falando do nosso caso, quando você começou, você falou, Lê, eu saio para trabalhar 8h30. Eu tenho 45 minutos porque eu chego tarde, não dá para acordar tão cedo. Não fico bem. E, cara, dentro dos 45 minutos que você me deu, eu preciso extrair o máximo que você tem. É isso aí. Porque não adianta eu chegar lá nos 45, ficar 15 esperando você aquecer na esteira, eu aqui ouvindo as suas histórias. Cara, não, a gente São tem boas 40... histórias também. São boas histórias. a gente tem 45 minutos, cara, eu preciso extrair de você o máximo. Inclusive, ontem de manhã, ele virou assim e falou, cara, hoje, se você não viesse, eu não desceria para treinar. Eu falei, é por isso que eu tô aqui. Porque no dia da sua indisciplina de vir, eu tô aqui. E eu já falei, eu estou aqui. Eu não falo, tô saindo de casa. Porque se eu falo, cara, tô saindo de casa, ele fala, porra, Lê, hoje eu não dormi bem. Nem vem. Eu já chego e falo, estou aqui. Porque, o cara já tá aí. Já tô aqui, já vai descer e vai treinar. Então, eu acho que é bem isso, cara. É você ter com você que, assim, eu tenho 20 minutos, eu vou fazer desses 20 o máximo que eu posso fazer. Dentro do que eu tenho. Cara, às vezes eu não tenho grana pra ir numa Nutri, pra ir num personal, pra ir num médico. Falar também. Não tem problema. Você tem que fazer o máximo com aquilo que você tem nas mãos. Tem uma escada na sua casa de 5, 6 andares? Porra, pega 20 minutinhos, sobe e desce essa escada. Cara, meu joelho ainda não tá preparado pra isso. Tudo bem, deve ter um quintal, deve ter a sua rua. Você mora numa rua? Todo mundo mora numa rua. Cara, dá uma caminhada nessa rua, pega o seu cachorro pra passear de manhã. É isso, já começa. O cachorro ajuda você em milhares de coisas psicológicas. E você ajuda o cachorro em milhares de coisas físicas. Então, eu tenho um cachorro novo. O que eu vou fazer? Eu quero estimular ele a andar na rua, sociabilizar o cachorro. O que eu vou fazer? Pela manhã, eu pego ele, dou uma volta no quarteirão. Voltei para casa. Eu já saí do ponto 0 e cheguei no ponto meio. Pô, daqui 2 semanas eu vou conseguir fazer com o meu cachorro andar 20 minutos. Aí eu vou dar uma volta maior no quarteirão. Faz bem para mim, faz bem pro meu cachorro. E o dia que eu não for, eu sei que o meu cachorro tá esperando. Porque o cachorro, assim como os humanos, eles têm rotina. Eles entendem rotina. E se você quebra a rotina deles, ele vai começar a fazer xixi aonde? Cocô aonde? Na sua sala. Casa. Ele vai começar a ficar impaciente. Perfeito. A gente, quando tá impaciente, ansioso, o que a gente faz? Come. A gente tem bebe, algum vício, bebe, às vezes tem o uso de cigarro. O cachorro, ele não tem cigarro, ele não tem bebida. O que ele vai fazer? Ele vai comer a sua casa. Ele vai comer o seu sofá, ele vai comer o seu móvel. Ansioso. São indicativos de que você quebrou a rotina dele. Então, se você não tem nenhuma estrutura que diz respeito à academia dentro do seu prédio, academia dentro da sua casa, não está com um dinheiro disponível para priorizar um personal, uma nutricionista, começa pelo básico que não tem erro e não machuca. Caminhar. Caminhei. Estou me sentindo bem? Troto. Fez o trote. Tá legal? Pô, pega um sábado, vai no parque. Faz uma corridinha de 3 km, 5 km. Seu corpo vai começar a pedir. E aí, dentro do que você tem, hoje você tem diversos serviços com diversos profissionais de consultoria que, pelo menos, o direcionamento você vai ter. E tem alguém de confiança para tirar dúvidas. É isso. Tire as suas dúvidas que você vai conseguir começar. Ô, Gabi, e aí? Já tem... Qual que é o plano agora? O que você vai fazer agora para fazer exercício? Não tem desculpa mais, hein, depois do podcast. Aí, já começou agora, Gabi. Boa. Aí, boa, gostou. Vamos lá, pessoal, vamos para as perguntas, então, que vieram aí do Instagram. Acho que tem perguntas diversas aqui, acho que tem bastante relacionada com os dois, porque a primeira que veio é uma do Guilherme Augusto, que é um amigo meu lá de Sabará, Minas Gerais. Ele faz judô. Ele fala, cara, como é que eu concilio uma rotina de esportes, futebol, judô com academia? Porque às vezes a gente trocava muita ideia, ele falou, às vezes eu tenho preguiça de treinar. Ele falou, pô, será que se eu só fizer o judô já é suficiente? Ou para eu ter um corpo legal, eu preciso necessariamente fazer academia e musculação? Essa é a primeira pergunta que veio do Gui. Na verdade, assim, eu costumo sempre jogar essa bola. A primeira orientação eu acredito que tanto para estética quanto para desempenho, o esporte ele precisa de um complemento, tá?
Você sim precisa de um trabalho de academia, às vezes nem só academia, às vezes talvez seja um trabalho específico, um trabalho de treino livre, um outro tipo de treinamento, né, que complemente as suas aptidões físicas que estão faltando e que talvez naquele esporte ou naquele tipo de treinamento você não tenha. Tá? O que é muito difícil acontecer? E até porque, Léo, a dinâmica, às vezes, da academia de judô, vamos dar esse exemplo, não permite que o professor da academia de judô, às vezes, tenha tempo ou tenha braço para acessar aquilo que o Leandro falou, individualidade. O que esse praticante precisa complementar. Tá? E aí que eu gosto muito do trabalho de um treinador, um preparador físico, que vai atuar junto. Ele pode pegar o telefone, ligar para o professor da academia, ou então perguntar para o próprio aluno, poxa, o que você está fazendo nos seus treinos de judô? Tá? Certo. E dentro daquilo que você faz nos seus treinos de judô, eu vou ver o que você precisa, o que está faltando. Certo. Por quê? Porque muitas pessoas querem fazer isso por conta própria. Eu não estou tendo gás para aguentar a luta até o final, eu vou correr. Aí o cara sai do treino e vai correr. Exato. Ou vai correr de manhã, enfim, independente do horário. E aí, às vezes, ele está tendo aquilo que a gente chama de treino concorrente. Tá? Não talvez o treino concorrente na sua essência, mas o que ele está tendo? Ele não está complementando. Às vezes ele está cruzando, um treino começa a atrapalhar o outro. Verdade. Às vezes ele está cansado da corrida, ele vai pro judô, treina mal o judô, aí ele vai correr no dia seguinte, ele corre mal porque ele está cansado, está com alguma dor, e ele não está evoluindo. Faz de tudo, faz um pouco de nada. Faz um pouco de tudo e um pouco de nada. Isso, faz um pouco de tudo, faz tudo errado. Né? Então, neste caso específico, sim, tá na hora de você ter um profissional do seu lado que vai te auxiliar, que vai planejar. Certo. Treinamento, né, ele é planejado, ele é pensado. Não é ficha ABC, peito, ombro, né, costa e bíceps. Enfim, não é assim que isso funciona. Tá? Talvez isso funcione para estética, enfim, mas pensando em modalidade esportiva, talvez a necessidade seja adequar, pensar, né, fazer um planejamento. Assim como você vai fazer um planejamento nutricional, planejamento de treino também é muito importante. É o que a gente chama de periodização. Entendi. Exato. O Gui Augusto. É Augusto, né? Gui Augusto, isso. O que eu recomendo, assim, de bate-pronto e coisa simples. O dia que você vai jogar futebol, na sua totalidade, o que o futebol exige mais da gente? Explosão? Membros. Inferiores. Esse dia, que se você quiser ir para academia, você não vai treinar membros inferiores. Simples, porque o gasto energético de um treino de membro inferior, ele é muito alto. Nosso quadríceps, ele é muito grande. Qualquer treino que você envolver, agachamento, exercícios de troca de plano, você vai ter um gasto energético muito alto. O seu corpo vai precisar de muita energia para fazer aquilo. Então você já vai chegar, tudo bem, você vai ficar muito bem depois do treino de perna que você fez de manhã. Só que a hora que você chegar à noite, a sua perna está ainda se recuperando de manhã. Até no dia seguinte ela vai estar um pouco em recuperação. Então, o que eu recomendo? Tá? Uma indicação. Nos dias de treinos de perna, evite o futebol. Cara, então o dia que for, geralmente é o C, né? No dia de futebol, eu não treino o C. Então vai treinar um peitoral. Então treina membro superior em dia que você for usar mais as pernas. O judô é um esporte que ele tem uma complexidade muscular muito maior. Você usa bastante perna, bastante braço. Talvez no dia do seu judô eu não treinaria. Ou então eu faria um cardiozinho leve. O que eu faria? Uma caminhada, uma bikezinha numa intensidade assim, leve a moderada, para você não ficar sem. Porque eu já acredito que a intensidade do treino de judô seja muito alta. E não sei se para você existe a necessidade de você fazer 2 treinos no mesmo dia. Porque a gente vai entrar no que o Dr. Tales falou. Serão treinos concorrentes e não complementares. Então, a dica é, vai jogar futebol que usa mais perna, no dia não treina a perna. Vai fazer uma atividade que usa mais braço, treina a perna nesse dia. E tenta encaixar. Se você tiver ainda muita dúvida, pode me chamar lá no Instagram, eu te ajudo com toda... E pelo amor de Deus, o Leandro não disse aqui que quem joga futebol não tem que treinar perna. Não. Porque 95% dos caras que jogam futebol, eles falam, eu jogo futebol, então não treino perna na academia. Vou te falar. E aí tá cheio de lesão por aí. Vou te falar. Atualmente,
eu trabalho com o time de futebol de campo da SPM e nós temos muitos atletas nesse período que acabou a temporada do ano passado, começo de temporada, muitos atletas com milhares de dores, tornozelo indo para o saco, joelho indo para o lado. Por quê? Não faz fortalecimento. Não é só jogar bola, não é só correr. Eu jogo futebol, então só vou correr para ganhar gás. Tudo bem, mas para você ter gás, você tem que ter força. Então, o treino C, que é o treino de perna, ele é importante, tá bom? Não falei que não precisa, só falei para você adaptar na sua rotina. Perfeito. Pelo amor de Deus. Não, tem uma história engraçada, você falou de periodização, Lê. Eu, quando comecei a treinar, 18 anos, menino novo, nerdão, era bem nerdão naquela época, gordinho. Cheguei na companhia atlética, vou falar, tá nem aí. Cheguei na companhia atlética. São Beleza. professores de 10 anos atrás. Exatamente, cheguei lá, professor, quero treinar. Tá ele falando, beleza, faz o treino de adaptação lá. Eu lembro que assim, passou um mês no treino de adaptação, 2 meses no treino de adaptação, 3 meses no treino de adaptação. Eu sei que assim, eu fiquei 8 meses me adaptando a fazer o treino de adaptação e eu falava pra ele, pô, professor, está na hora de eu passar para outro treino, já me adaptei. Ele, não, mais um pouquinho. Eu sei que eu fiquei quase 9 meses no treino de adaptação. Quando acabou o treino de adaptação, não aguentava mais. Eu disse, cara, não aguento mais fazer o mesmo exercício. Assim, eu tinha treino na B, fiquei muito adaptado. Tão adaptado que depois eu saí da companhia atlética daqui, nunca mais voltei. Enfim, mas o Gui, vou depois mandar a resposta pro Gui aí. Tem uma que acho que é mais fácil. O Matheus, ele é bem firme na academia, ele tá já num ritmo ali forte, cara. Ele tá sempre postando também com as coisas de academia. Qual que é o melhor pré-treino que tem antes do futebol, de malhar? Banho. Banho? Por quê? Porque é bom tomar banho antes de entrar na academia, né? É uma brincadeira, é uma piadinha que a gente faz. O pessoal... Banho foi ótimo. O pessoal pergunta muito, né? O que eu tomo? O que eu tomo? Olha, a gente tem que pensar sempre que tipo de atividade você vai fazer, tá? O pré-treino é uma concepção de que você precisa necessariamente tomar alguma coisa para treinar. Isso não é verdade. Uhum. O que você precisa, no mínimo, é ter um bom aporte de nutrientes. Então, você precisa estar alimentado. Não estou dizendo que você precisa comer antes do treino, tá? Mas você precisa ter uma estratégia nutricional que permita que você tenha reestabelecido seus estoques de energia, tá, no dia anterior ao seu treino. Então, se você treina de manhã, a sua alimentação do dia anterior é muito importante, principalmente da noite. Se você treina à noite, a refeição que você comeu durante o dia, principalmente de manhã, é fundamental. Tá? Falando de suplementação, especificamente, pré-treino, a única coisa que funciona, que você toma antes do treino e vai agir durante o treino, seria a cafeína, tá? Que é a única suplementação que age momentaneamente. Então, você toma cafeína, o pico de ação vai ser entre 30 a 60 minutos, tá? Importante também o timing da cafeína. Interessante, hein? Agora, todos os outros suplementos que têm evidência científica de que melhoram performance, como a creatina, a betalanina, o nitrato, tá? E betalanina e nitrato, modalidades específicas, tem modalidades que se beneficiariam, tem modalidades que não se beneficiariam. Esses suplementos são suplementos que a gente chama de depósito, de acúmulo. A creatina, independe se você vai tomar de manhã, à noite, dormindo, acordar, não depende. O que importa é a creatina que você vem tomando, né, durante muito tempo. Durante os últimos dias aí. Então, para a creatina começar a fazer efeito aí no seu corpo, 10, 15, 20 dias. Certo. Tá? Então, Não é instantâneo, não é instantâneo. Vou tomar antes do treino. Não. Betalanina, a Entendi. mesma coisa. Nitrato, a mesma coisa. E o whey protein também? Whey protein também. O whey protein, na verdade, existia... O pessoal fala muito de janela anabólica, que você teria um período depois do treino onde você estaria mais ávido por nutrientes. Mas isso, Léo, para falar que faz diferença, eu tô falando do atleta top de elite que faz aquela dieta minimamente calculada e que precisa daquele 0,01% de melhora de performance. Então, para ele, valeria a pena. Para todos os outros, eu digo, whey protein, se você precisar complementar na dieta, porque você não precisa do whey protein necessariamente. Se você tiver um consumo proteico adequado, né, durante o seu dia, que varia aí de 0,8 a 1,2, dependendo do esporte, dependendo do seu objetivo, até 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia,
você tá bem. Então, você pode usar o whey como um meio de você alcançar essa quantidade de proteína, mas não é que ele é necessário, fundamental. Tá? Entendi. Então, Legal. pré-treino, dependendo também. E tem outra coisa, Léo, tem pessoas que não se adaptam a esse efeito estimulante da cafeína. Tá? A pessoa fica dispersa ali. Isso, tem pessoas que não gostam. A cafeína ela aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, então de repente se você for fazer uma corrida ou algum exercício de alta intensidade que vai levar muito sua frequência cardíaca, uma frequência cardíaca que eu vou chutar, que chegaria até 165, pode chegar até 170, 175. E essa sensação, tá, pode fazer com que a pessoa não se adapte tão bem. E vale a pena dizer que também para cafeína, né, para qualquer outro estimulante, tomar muito cuidado com esses pré-treinos prontos, tá? Principalmente os importados, que eles não têm a mesma regulamentação. Jack 3D, essas coisas Isso, assim. antigamente, bem antigamente, nessa época aí, 2010, 12, existiam suplementos importados que tinham derivados de anfetamina na sua composição. Olha. Né, que eram os famosos termogênicos e pré-treinos. Eles tinham um derivado anfetamínico que qual que é a função? Estimular o seu corpo a produzir mais... a ser mais metabolicamente ativo e gastar mais energia. Tá? Só que isso traz prejuízos cardíacos, risco de eventos cardíacos, arritmia, parada cardíaca, Caramba, enfim. Sério o negócio. Sério. Então, para quem tem algum problema cardíaco, a cafeína ela precisa de uma avaliação pré-participação. Tá? Mas são casos isolados. De uma forma geral, a cafeína não vai fazer mal para as pessoas. Tá? Mas tem essa particularidade. Complementando só a resposta do Thales em relação à proteína. Por que as pessoas muitas vezes buscam whey protein? Porque às vezes elas não têm o hábito de se alimentar muitas vezes no dia e acaba ficando muito complicado você consumir 2 gramas por quilo de proteína num dia. Então você vai ter que comer, por exemplo, muito frango, você vai ter que comer muito ovo, muita carne. Verdade. E às vezes não cabe na sua dieta, às vezes você também nem tem condição de se alimentar tanto assim. E não engorda, Lê. Na verdade, se você tiver um plano nutricional adequado, o independente de quanto você comer, não vai te engordar. Se você tem um plano de comer muito, é porque você está treinando muito. Se você tem um plano que fizeram para você comer muito, você não treina, eu acho que não é um plano bem adequado. Todo alimento, inclusive o whey protein, tem calorias. Sim. Se aquelas calorias vão exceder aquilo que você está comendo Diária. no dia, talvez esse whey protein vai fazer você engordar. E eu tenho, mas não é o whey protein. E eu tenho um pouco de preconceito em relação a pré-treino. Eu não gosto. Porque as pessoas usam de uma forma assim, deliberada. Vou tomar um pré-treino. Quanto? 1 scoop. Cara, o pré-treino, ele é o maior vilão do seu treino. Ele faz, na maior parte das vezes, você perder performance. Justamente porque você tem o seu pico de frequência cardíaca ali em 160, 165 e o pré-treino ele vai te dar aquele grauzinho a mais. Só que esse grauzinho a mais faz com que você canse mais rápido. Então, realmente, você vai ficar pilhado. Quando o pré-treino começar a coçar. Só que, cara, você perde o foco quando você tá muito eufórico. Verdade. Então, você tá muito eufórico, às vezes você perde rendimento. Eu, particularmente, não gosto de pré-treino pré-fabricado. E lembrando que, por exemplo, esse efeito de coceira, ele nada mais é do que a betalanina em uma dose maior de 1 grama. Que normalmente nos pré-treinos, 1 scoop, você tem ali 3 gramas de betalanina, 2, 3 gramas de betalanina. Betalanina é um suplemento, ele tem benefício, tá? O benefício dele não é imediato, como eu disse. A betalanina, basicamente, para eu resumir bastante, ela funciona diminuindo a fadiga metabólica do músculo. Olha. Então é como se você conseguisse fazer o exercício um pouquinho mais longo. Isso. Entendi. Tá? Mas, mais uma vez, para exercícios, para modalidades específicas. O que acontece? Quando você toma mais do que 1 grama de uma vez de betalanina, tem um efeito colateral que é parestesia, né? Que é essa sensação de formigamento. As pessoas acham que o pré-treino tá batendo. Não tá batendo nada. Tá batendo... Bateu o pré-treino, pô! Bateu nada, meu amigo. É simplesmente a dose de betalanina. Não Que tem excedeu. problema, tá? Mas como atrapalha muitas pessoas, normalmente quando a gente prescreve, a nutricionista prescreve, ela divide. Ela passa 1 grama 3 vezes por dia.
né? Para Entendi. bater os 3 gramas por dia, e aí você não tem esse efeito colateral. Então, é o que o Leandro falou, pré-treino pré-fabricado, muitas vezes, principalmente os nacionais, ele tem simplesmente uma quantidade enorme de cafeína, muito maior do que você precisaria tomar, uma quantidade enorme de betalanina, creatina, que você não precisa tomar antes do treino, então é muito mais fácil você ir numa nutricionista ou tomar esses suplementos individualmente, né, que às vezes sai até mais barato e você consegue ter um controle melhor do que tomar tudo num pré-treino. É isso. Nossa. Ah, eu não tomo café. Não gosto. Cara, tem as cápsulas de cafeína. Só que aí também entra na dosagem da Nutri, tá? Não é o seu professor que vai falar, toma Toma 1 tanto, grama. aham. Porque provavelmente você não vai precisar de tudo isso. E o que você ingeriu, daqui a pouco você vai expelir e você gastou Exato. dinheiro. Então assim, pô, tomar um cafezinho antes, na hora que eu acordei, porque eu ainda tô um pouco sonolento, legal. Dá-lhe uma meia horinha, você vai ter uma acordada. Pra mim é o suficiente para você treinar. Não gosto de pré-treino pré-fabricado e tenho sim um pouco de preconceito com cafeína por conta da dosagem. Claro. Porque você acaba se viciando. Além de tomar a cápsula de cafeína, durante o dia você toma intervaladamente vários cafés. Verdade. Chega à noite, a sua insônia também não é tem porque isso. você tá com a cabeça a milhão. Cara, você tomou Tomou 1,5 café, litro, 2 sim. litros de café, É o meu parceiro. estimulante. Sim, atrapalha seu Absurdo. sono. Forte ali. Lembrar que, por exemplo, a dose de cuidado. cafeína prescrita é de 3 a 5 miligramas por quilo de peso. Pega quanto você pesa, multiplica por 3, é quantos miligramas você vai precisar tomar no... Enfim. Mas, às vezes, para algumas pessoas, até essa dosagem mínima é muito. Principalmente para quem não está acostumado, por exemplo, a tomar café. Tá? Então, é muito individual. Sensível ali. Tomar cuidado. E doses maiores. Lembrar, o que o Leandro falou é perfeito. Primeiro, muita cafeína você começa a acomodar, você perde o efeito da cafeína de estimulação. aumentar a Cada dose, vez você né? quer Tem que mais. aumentar a dose. E quanto mais você aumenta a dose de café ou cafeína, maior o risco cardiovascular que você tem. Caramba. E até café, tá? O cara que toma 10 cafezinhos no dia tá tomando aí quase 600 miligramas de cafeína, que é uma dose muito alta. Nossa. Fazer a última pergunta pra gente fechar o programa aqui. E depois convidar vocês por um segundo, que tem tema pra gente falar até umas horas. Que é, faço personal, mas não gosto de treino intenso. Constância é mais importante do que intensidade? Pra quê? E essa sempre que vai ser a pergunta, Aham. né? Qual Pra é o quê e pra objetivo? Para saúde? Talvez sim, mas quando a gente está falando de saúde, o que me importa é você ser fisicamente ativo. Né? Você cumprir ali a recomendação, seriam 150 minutos por semana de atividade moderada. Tá? Então, neste caso, se a pessoa faz aí 3 vezes por semana 1 hora de treino, ou todos os dias 30 minutos por dia, de segunda a sexta, você é um indivíduo fisicamente ativo e para a sua saúde, isso é a recomendação, tá? Você não é considerado um indivíduo sedentário. Metabolicamente, você vai ter benefícios do exercício físico. Muitas vezes, independente do exercício, seja caminhada, seja musculação, simplesmente por se mexer, você vai estar bem, tá? Agora, se você está querendo melhorar desempenho, se você está querendo Esteticamente ali. uma estética, talvez não, você vai precisar de treinos de alta intensidade. Lembrando que alta intensidade não é só correr na esteira durante 1 hora, 10 km por hora. Você pode treinar musculação em alta intensidade, né? Você pode treinar natação em alta intensidade, você pode treinar beach tênis em alta intensidade. Tudo depende do que você vai fazer e como você vai fazer. Aí, É quem com o manda é o Leandro. Leandro, Cara, ele que fala como. Eu acredito que se essa pergunta veio de um É da senhora minha irmã. a da senhora sua irmã, Aham. doutora Bárbara, se você Isso. não gosta de treinar em intensidade, sim, Troca o personal é, trainer. não, vamos respeitar os colegas aí. Pô. Eu acho que a regularidade dos treinos vai ser ideal para você, mesmo que você faça numa intensidade menor, você vai conseguir cumprir a sua agenda todos os dias, mas eu acho que um treino numa intensidade leve, você demora um tempo muito maior para obter resultado, obter saúde. Então, talvez não um muito intenso, a alta intensidade. Eu acho que a alta intensidade talvez nem se aplique a você, porque você não é um atleta de rendimento, você não precisa de alta intensidade, nem de alta performance, você precisa de regularidade. Então, mantenha o seu treino numa intensidade boa, mas não aquele que você nem sua, né? Então, dá uma transpirada, faz aí os seus 45 minutos, 1 hora por dia, que eu acho que é o suficiente.
como o Thales falou, a Organização Mundial da Saúde estipula aí 150 minutos semanais para uma pessoa ser considerada ativa fisicamente. Só que lembra, 30 minutos andando no shopping não são 30 minutos de treino qualquer. verdade. Você precisa ter uma atividade física estruturada. O que é uma atividade física estruturada? Alguém exercício montou um físico. planejamento para Perfeito. você. Ah, eu ando no shopping Iguatemi 30 minutos por dia. Isso não é exercício no caso físico. no caso da dona da pergunta, eu fico em Milão dando uma volta 30 minutos no shopping. Aham. Não, eu preciso entrar no script de treino. Treinar 30 minutos. Não simplesmente, se juntar 10 minutos de manhã que eu vou pegar meu café no hall, mais 10 minutos que eu vou almoçar, a hora que eu volto do almoço deu meia hora. Tá valendo já. Não. Não. Não, tá não. valendo você se programar 30 minutos para fazer uma atividade física estruturada. Boa, boa, Lê. Maravilha. Os outros, a gente vai deixar a resposta, a gente vai colocar no Instagram a resposta para chamar pro episódio na terça-feira, Maravilha. então a gente grava. Mas queria aqui agradecer primeiro o Lê por ter Obrigado, moldado o episódio aqui, sugeriu a pauta, o Thales, obrigado, pro Thales cara. vir aí. Lê, deixa seus contatos, enfim, seus últimos recados aí para quem tá querendo ter hábitos mais saudáveis em 2023, tentar converter o meu primo também aí o para Gabi, fazer Gabi vai exercícios. Então deixa seus últimos recados aí pra audiência, por favor, Cara, Lê. queria agradecer novamente o convite. É muito valioso estar aqui, conversar, principalmente sobre um negócio que a gente vive diariamente. As minhas redes sociais, @Leandro Chedid, Vai aparecer aqui na tela. Aqui. CHEDID, pode isso. seguir lá. Se precisar tirar alguma dúvida, pode me chamar na DM. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. A gente não tem esse costume de ser os mercenários do Instagram, né? Não, manda aqui que eu vou te vender um curso. Não, manda pra gente, a gente conversa, a gente se acerta, tudo lá. Tô com planos de consultoria online, pode dar um alô ali. Tem alguns poucos horários personais ainda livres pra gente cumprir. Qualquer coisa me chama. E, cara, vou te falar que é uma das horas e meias, depois que eu terminei os meus cursos de especialização, que eu mais aprendi, mano. Foi legal, Fazia, o quê? Uns 6 anos que eu não conversava com o Thales a respeito da nossa Esporte. profissão. Aham. De esporte a gente fala, mas aprofundar, e é muito louco porque a gente veio da mesma formação escolar. A gente teve praticamente a mesma base familiar, a gente teve os mesmos hábitos. Inclusive, quando a gente saiu da escola, o Thales se formou comigo, a gente falou, irmão, a gente não vai se separar. A gente não era amigo na escola. A gente ficou amigo ali pro segundo ano. Quando acabou a escola, a gente falou, mano, a gente não vai se separar, vamos fazer um esporte? A gente começou a Meu fazer... Deus. A gente praticar um outro esporte junto que não era meu domínio, nem o domínio que dele. era? A gente começou a jogar futebol americano. Nossa. Mas a gente não dominava Aham. nada. Mas a gente falou, vamos pra gente ficar junto, ser brother. Ah. E, cara, entrou meu irmão, entrou um outro amigo, e a gente se destacou nas equipes. E, cara, isso fez com que a gente estreitasse os laços. E hoje, E a gente ele jogava na mesma posição. jogava inclusive. na mesma posição, inclusive, e a gente nunca brigou. E, cara, ouvir o Thales falando é um negócio que a memória escolar é muito louca, porque você fala, meu, eu lembro de todo o processo dele, porque a medicina, ela te tira de algumas coisas, só que você ganha muito conhecimento. E hoje ouvir o meu irmão falando da forma com que ele falou aqui é um negócio muito valioso. Então, eu não Claro sei que eu vou se chorar, vocês cara. tiveram essa sensação, mas aqui no estúdio, cara, foi um conhecimento, um irmão. papo de, mano, um nível altíssimo, Não, pra brother. todos Eu gostei nós. pra caramba, Pra irmão. todos nós. Então, pra Léo, todos obrigado nós. pela oportunidade. Thales, obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Então, agora pode falar aqui na sua câmera. Exato. Foi As muito. considerações finais. É isso, Talão, mais uma. Dr. Thales, né? Dr. Thales, que agora Talão, pra fechar Talão tem é que melhor. falar Talão. Doutor Talão Messora. Dr. Thales. Doutor Obrigado Thales. pela presença. Obrigado Cara, muito você, aprendizado aí. Foi 1h30 de muito aprendizado. Deixa aí suas redes sociais, já que o pessoal te encontra. Maravilha. Quer saber mais sobre você, suas rotinas, tudo. Perfeito. Fica muito à vontade nesse momento final aqui, por favor, Thales. Vamos lá, pessoal. Eu agradeço muito, agradeço o convite do Léo, o convite do Lê. Eu gosto muito de falar, principalmente de falar sobre o Percebemos. que eu faço e falar sobre o que eu amo, como eu disse pra vocês, apaixonado, né? Como é que era? Acho que foi essa a palavra que eu usei. Apaixonado. Exatamente. Estou. E Apaixonado. para mim isso é muito bacana, é muito legal. O tempo passa voando, eu nem percebi que a gente já estava chegando no final. Eu sempre vou falar de esporte, vou falar de exercício, vou falar de como eu enxergo o estilo de vida, como eu enxergo a rotina, o dia a dia meu, das pessoas, como isso pode trazer benefício para a gente. E, enfim, falo bastante disso na minha rede social, principalmente Instagram.
@doutor.messora. Tá Quem aqui quiser, inscrito no Spotify, YouTube, maravilha. Play TV, tudo. Meu e-mail vou deixar para vocês também. Podem entrar em contato comigo. Lá vocês Dá pra conseguem. agendar consulta, tudo. Lá Thales. consegue os contatos do consultório, tudo certinho. Acho melhor assim, mais informal. E podem mandar mensagem, pessoal. À vontade, gosto mesmo. Faço questão de explicar o que vocês precisarem. E mais uma vez agradecer, Léo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Quem ficou até aqui, obrigado. Aproveita, já deixa seu like de novo, se inscreve no canal. Pessoal, essa semana teremos 2 episódios. A gente gravou esse sobre rotinas, esportes, exercícios físicos. Amanhã a gente vai ter um sobre o poder da leitura, com 2 pessoas muito interessantes também. O Caio Germano, que também ele é chefe de uma das escolas mais inovadoras do mundo. Também a gente vai ter a Isabela Macedo, que trabalha na XP, também grande leitora. Então, vai ser um bate-papo muito legal amanhã também. Fiquem atentos. Mais um programa. Pessoal, obrigado e até amanhã. Valeu. Obrigado.